E aí, galera, pense, estamos aqui para isso, numa distribuição Sebos do Igor. Para você que chegou de paraquedas, eu sou Igor Fernandes, eu sou um artista de teatro, mas que assim como você, ama os gibis, ama os quadrinhos e o universo de super-heróis e o universo nerd geek nesta vida bandida. Então se você gosta desses conteúdos, deixa teu like, e se inscreve se você quiser, né, aqui neste humilde canal, que tem longos hiatos, depois volta, depois faz alguns vídeos, depois volta, depois para, depois continua, e assim por essa vai. Afinal de contas, eu sou uma pessoa muito tranquila em relação a isso, né? Então eu paro, eu volto, quando eu quiser, quem manda na minha vida sou eu e os boletos para pagar. Então, meus amigos e meus amigos, sem mais delongas, vamos ao vídeo que, para quem me segue, para quem me conhece, para quem acompanha as minhas postagens, o meu conteúdo, tanto aqui no YouTube como no Instagram, que tem do mesmo nome, né, Sebos do Igor, chegou o grande dia do vídeo das minhas melhores leituras do ano. Geralmente as pessoas fazem esse vídeo ali para por volta de dezembro, né? Que aí você meio que já fechou ali a conta, passou a régua e não vai comprar mais nada, ou não comprou, ou já meio que tá lendo. Geralmente eu faço isso quando eu consigo chegar próximo do fim de uma pilha de leitura e que eu vou ver o balanço do ano e vejo que, caramba, já li muita coisa boa que já posso botar para jogo e compartilhar nesse vídeo. Então, sem mais delongas, eu não tenho como fazer um vídeo menos extenso, então provavelmente vai ser um vídeo longo, mas espero que não seja tão longo e nem espero que seja cansativo para você. Então, vambora, né? Eu aqui fiz um negócio que é o seguinte, tá aqui do meu lado as leituras, geralmente eu faço um vídeo só para leituras que não são nem Marvel nem DC, e aí eu faço, ano passado eu fiz 3 vídeos, né? Um que era as melhores leituras, que nem é Marvel, nem é DC, nem super-herói, e depois fiz um só para Marvel, um só para DC. Essa vez eu vou misturar tudo e não tem um top do melhor pro pior, porque todas foram muito equivalentes em relação a muitas coisas. Eu vou falando e vou mostrando. É melhor do que, né? Então vou aqui fazendo aqui a alternância. Tá entendendo? Tá entendendo? Vamos lá. Aqui é uma coleção, na verdade, né? Que inclusive, diga-se de passagem, foi a minha leitura mais recente mesmo. Que é essas duas belezinhas aqui das histórias de Avatar, a lenda de Aang. Por que, Igor? Que arrumação é essa? Que arrumação é isso aqui, né? A Avatar, a lenda de Aang é uma animação da Nickelodeon e que teve 4 temporadas da sua primeira história, né, a ser contada, que é a lenda de Aang. Após isso, você tem a continuação dessas histórias, uma continuação direta nessas edições. A primeira que foi lançada foi pela editora Intrínseca, que é Avatar, a lenda de Aang, que é a história A Promessa. Aqui você vai ter os exatos acontecimentos de quando o Zuko se torna o Senhor do Fogo e o Avatar Aang tem que ajudar ele nessa empreitada, que, diga-se de passagem, é bem mais complexa. E aí a Planeta, a editora Planeta, dá continuidade, relança essa edição, logicamente, né? E dá continuidade com A Procura, onde a gente vai descobrir a história do que aconteceu com a mãe do Zuko, que é um mistério que, para quem acompanhou a obra, quem assistiu a animação e ficou nessa curiosidade, essa história aqui é muito boa, porém ela tem seus percalços e eu acho que para quem é muito fã de Avatar é que vai gostar para valer. Mas para quem é mais ou menos assim, vai achar a história um pouco infantil. Porque muita coisa do que é pesada é amenizada. Mas eu acredito que não deixa de ser pesado, entende? Não daria isso para uma criança. Mas eu acho que para o adulto que talvez esteja numa outra pegada da vida, das suas leituras, esse talvez não seja a melhor coisa. Mas para mim, que adoro Avatar, a lenda de Aang, eu queria saber o que significava isso. E aí, na coleção, você tem a história mais premiada, que é a Fenda, que aí é uma história bem mais complexa, que aí vai discutir a questão do equilíbrio entre o mundo dos homens e o mundo espiritual, e a função do Avatar, né, nessa história toda, e o quanto que as pendências da história principal, elas são bem maiores do que a gente via na própria animação. Então essa sim é das 3 a melhor história, e é a que realmente causa em você um rebuliço, né? Aluga em você um triplex. Principalmente para você que é fã da série. Vamos lá. Vamos aqui no Marvel.
Ultimate Marvel, principalmente destacar aqui como dentro da minha lista de melhores leituras, a criação no universo Ultimate. Talvez até mais do que as suas variações dos seus personagens. Eu não mudei de ideia com relação a não gostar de algumas coisas do Ultimate Homem-Aranha, mas aí eu já mudei de ideia do ponto de vista de entender por que que o Ultimate Homem-Aranha é como é. Por conta dessa edição, desse encadernado, que é o empréstimo do amigo João Alves, do canal Ex-Mentalmente, e que eu tenho que devolver. Eu ainda vou devolver, meu amigo. Eu acredito em mim, cara. Mas assim, a arte muito boa. Principalmente eu acho que o que me ganhou é a colorização. Não esperava. Eu acho que meu preconceito com a arte moderna, né? Eu digo arte moderna, né? Como os quadrinhos são feitos atualmente, ele meio que foi caindo por terra com a arte desse quadrinho. E aí, portanto, o considero uma das minhas melhores leituras desse ano de 2025. Então vamos lá, deixa eu ir deixando aqui de lado. Vamos passar agora para um DC. Um que eu não dei nada, perdão, e gostei muito, foi essa edição de DC Deluxe, de Superman e Anne Lois, né, o aniversário de 25 anos do casamento do Clark Kent com a Lois Lane, como Superman e a Lois Lane. Gostei muito desse encadernado, achei muito lindo. Ele é pequeno, ele é um tamanho ali um pouquinho maior do que as edições de formato americano. A arte vai variar muito, né? Você vai ter John Bogdanov, você vai ter ali deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui para não dar informação errada, né? Peraí. Aqui, a arte vai ser de pessoas. Muita gente na ilustração. Ron Friends, John Homestead, John Byrne, Terry Austin, Gil Kane. Você vai ter Tom Grumet, Jake Giordano, Jorge Pérez, Curtis Swan. Rapaz, é gente, viu? É gente. É um álbumzinho, não, um posterzinho, né? Que ele, né, é impossível de ser destacado, porque não tem como destacar, né? Aqui é o seguinte, aqui tem a foto do casamento, né? A imagem do casamento. E aí você tem aqui um acréscimo, que é esse aqui, que eu achei muito bonitinho. E assim, realmente, mas a história não é essas coisas todas. Eu digo, ela é o seguinte, ela é o que ela é. Ela precede ali umas histórias do casamento em si, e depois você tem o propriamente dito, o casamento, e um pouquinho do que acontece depois do casamento, que é a lua de mel agitada de um Clark Kent recém sem poderes, né? Então eu achei muito divertido, achei muito legal, e essa edição é muito bonita. Eu achei ela linda, e ela meio que derruba por terra muita coisa em relação a edições bonitas atualmente, né? Vamos lá, aqui agora vamos para uma Marvel. X-Men Magneto triunfa. Muito difícil achar essas edições, principalmente essas aqui dessa coleção. A minha está extremamente desgastada, já está desbotada na lateral, tá com página solta, tem série de avarias, mas peguei num precinho muito bom e a história está intacta, a história é muito boa, principalmente o arco mesmo do que dá título a esse encadernado, que é o Magneto Triunfo, do Magneto finalmente encurralando os X-Men e dividindo eles em duas partes, né? A parte que sobrevive e a parte que aparentemente está morta. Diga aparentemente porque aí, claro, se teve história depois porque eles estão vivos, né? Então aí não é nenhum spoiler tanto assim. Mas isso cria uma série de confusões e de implicações que a gente vai ver no encadernado X-Men, a saga da Fênix Negra. E aí, quando você lê isso aqui, você conecta muita coisa que você não entendia de quando pelo menos no meu caso, né, de quando eu li a saga da saga da Fênix Negra. Então, está aí. Então, vamos lá. E sem falar, né, na arte do John Byrne, que é maravilhosa aqui. Aqui o cara tá num dos seus pontos auges. Não digo que é o auge do auge dele, que aí também já é demais. Mas eu digo que, pra mim, na minha concepção, é um dos pontos altos dele, por conta de toda a elegância da arte dele nesse período. Pois muito bem. Vamos adiante. Vamos lá. Falei Marvel, vamos aqui para nem Marvel nem DC. Cavaleiros do Zodíaco, Saint Seiya aos Cavaleiros do Zodíaco, Odisseia do Tempo. Cara, isso aqui é um negócio que, assim, aqui é declaradamente, escancaradamente, sem vergonhamente para os nostálgicos. Porque, assim, você leu o mangá, você viu os filmes, você viu tudo, consumiu tudo que tinha de Cavaleiro do Zodíaco, e 80% do que você consumiu você não gosta.
daquilo que não é o arco principal, daquilo que não é o mangá original, ou daquilo que não tem de fato a mão do autor, de alguma forma. Há controvérsia, tem gente que nem do autor, nem das coisas do que o autor colocou no mangá gosta, mas enfim. Então você termina de ler um mangá, termina de ler um Kazenban da vida, ou sei lá o que, e você fica com vontade de continuar ou de consumir alguma coisa de Cavaleiros. E aí isso aqui é magnífico. Vão ser 6 edições, né? E eu ainda não fiz nenhum review disso aqui, de alguma forma nenhuma. Mas olha a coisa mais... Mas é um trabalho de fã para fã, autorizado e oficial, com monitoramento lá, com supervisão do autor, né? Do Masami Kurumada. Né? Já tô confundindo. Mas você vai ver que existe um primor em tudo, na arte, nas cores, no modo como a história é contada. Ah, mas aí ela meio que faz retcon na história e faz isso, e faz aquilo, e faz não sei o que, e pereré, pereré. Cara, eu desligo a minha suspensão da descrença, eu desligo qualquer coisa pra me divertir quando eu gosto de ler uma coisa que eu gosto. Tá entendendo? Então, assim, pra mim se tornou uma das melhores leituras. É uma coleção que eu vou continuar, logicamente, mas que me divertiu, me deixou com uma sensação de frescor, de meu Deus, estou vendo os meus Cavaleiros do Zodíaco muito bem elaborados, muito bem direcionados, numa história muito bem contada, que tá, tem uma pegada também meio infantil, uma pegada muito leve, mas também tem os aspectos raiz do que é Cavaleiros do Zodíaco, né? Então vamos lá. Peguei para cá, vamos lá, vamos para Marvel. Não tinha pra onde correr. Pra quem me acompanhou, principalmente dos meus, no meu Instagram, Sebos do Igor, perdão, o meu entusiasmo com isso aqui foi fora de série. Eu não esperava quer dizer, eu esperava, eu sempre ouvi falar, eu sempre achei, eu sempre disse que Thor do Walter Simonson é perfeito, é magnífico, mas é diferente, galera. Porque assim, nesse atual cenário que a gente tem dos quadrinhos, toda a vida que eu pegava nesse material, o material estava muito caro. Tanto é que eu nem tenho uma coleção toda disso aqui. Possivelmente, se eu pegar num bom preço, eu vou pegar ou isso aqui por completo, ou eu vou pegar o busão. Qualquer um que tenha tudo isso compilado, eu vou pegar. Mas seja num bom preço. Ah, mas aí não justifica se é muito bom ser mais caro? Não, não justifica. Não justifica porque eu quero ler quadrinho, eu não quero colecionar ouro. Embora isso aqui seja muito próximo da coisa. Mas enfim, eu não quero me contradizer, porque aí contraponto já é outro canal, né? Um abraço pro amigo Hugo. Mas olha, isso aqui é maravilhoso mesmo. Isso aqui não tem pra onde correr. A arte, a história, né, os confrontos, a forma como a mitologia nórdica é contada, é utilizada. O próprio Thor. O Thor é um personagem aqui nesse run fascinante. Faz você odiar o que fizeram com o Thor no MCU. E faz você ficar refém de viver ali órfão de uma fase só, né? De tão bom que essa fase também foi. Mas enfim, né? Dizem que ela dá uma derrapada na sua continuação. Será que ano que vem eu trago a continuação desse run pra vocês? Vamos ver. Vamos lá. DC Novos Titãs Jogos, já falei isso aqui acho que no meu vídeo de melhores leituras do começo do ano. E continuo a falar, reitero que essa é uma leitura muito boa. Ela fecha ali o ciclo da fase Marv Wolfman e George Pérez, com uma arte maravilhosa do George Pérez. O roteiro é instigante, é interessante, mexe com faz você ter que mexer os seus pauzinhos aqui no seu juízo, o seu tic-tac, para descobrir o que está acontecendo, quem é o vilão, o que está acontecendo, como se desenvolve o conflito da história. Isso aqui é maravilhoso. E ainda você vê ali eles meio que já um pouco maduros, dessa transição de jovens para adultos. Então isso é muito bom. Dá uma sensação boa, dá uma sensação de quentinho no coração, depois de você ter lido toda a fase que eles dois fizeram com os Novos Titãs, ter essa conclusão aqui em Novos Titãs Jogos, uma graphic novel original. Você falar que o editorial da Panini aqui tá muito bonito. Eu escolhendo a Panini, mas também nós temos que falar bem quando a coisa é boa. Olha esse editorial aqui. Aí eu tenho que me importar com o editorial. Eu digo, não, se você não quiser, não tem que se importar não. Agora, tão bonito, né, quando você pega no encadernado que o editorial dialoga com uma estética como a do próprio Jorge Pérez, que você pensa, mas quer saber de uma coisa?
como diz a canção, tá bonito demais. Não é não? Então, vamos lá. Falei descer, vamos agora para... Eita, o meu, não é nem primeiro lugar, né? Mas foi a leitura que mais preencheu meu coração da Marvel. Foi justamente... Ai não, peraí, eu tô falando já da Marvel? Peraí, deixa eu pegar aqui uma edição que não é nem Marvel nem DC. Pronto. Lobo Solitário número 1, de Kazuo Koike e arte de Gozeki Kojima, O Caminho do Assassino. O Lobo Solitário não era uma surpresa. Eu já havia lido quando eu era moleque, mas não tinha me pegado, não era o tipo de leitura que eu achei interessante. Considero essa leitura uma leitura extremamente adulta, madura, consistente, interessante, e onde a arte nos mostra como que o quadrinho pode também te dar a sensação de movimento da forma mais sublime e mais perfeita que você possa imaginar. Eu fiz um vídeo só disso aqui, só dessa edição. Foi um vídeo que flopou, mas se você quiser depois acessar, eu posso até colocar o link na descrição do vídeo. Então você cafuca aqui no canal, que está bem fácil de encontrar esse vídeo. E foi uma das leituras mais satisfatórias desse ano. Logicamente, para me fazer querer continuar a coleção, mas claro, com muita cautela, que já que o povo explora para valer. Então vamos aqui, deixa eu pegar aqui um DC, que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui um DC, vai descer, né? E depois eu vou para os últimos da Marvel e DC Comics e não Marvel nem DC. Que aí ficou os 3 lugares, os 3 primeiros lugares de cada categoria nessa mistureba aqui do vídeo, né? Então vamos lá aqui. Na minha penúltima grande leitura da DC Comics, eu colocarei os 2 primeiros ônibus da Mulher Maravilha, George Pérez, mas coloco aqui em destaque na minha mão o segundo. Fiz um review do primeiro, não fiz do segundo, infelizmente, não consegui fazer ainda. Mas olha que coisa mais linda isso aqui. O editorial da Panini faz exatamente igual o do editorial da edição lá da gringa, da própria editora DC Comics. E essas histórias não sejam as melhores histórias do ponto de vista da qualidade artística. Porque de fato o Chris Mariman ele só vai melhorando mais à frente, né? Chris Mariman, dentre outros artistas que pegam e substituem o Jorge Pérez na arte, eles só vão melhorando muito mais lá na frente. Porém, as histórias com o roteiro do Jorge Pérez só vão melhorando. Que é aqui onde ele cria a tribo de Bana Migdal, é aqui onde ele cria toda aquela confusão entre a invasão do Hércules, os grandes confrontos, de fato, entre Mulher Maravilha e Mulher Leopardo no pós-crise, dentre outras tramas que vão se sucedendo por aqui, que são os conflitos entre a própria Mulher Maravilha, Temícera, e o mundo do patriarcado, tendo que visitar Temícera e tentando se confrontar com os princípios temicerianos. Então, assim, para mim, esse segundo ônibus se torna ainda muito incrível. Assim, não é melhor do que o primeiro, mas ele se não fosse esse daqui, eu acho que o primeiro ficaria incompleto do ponto de vista de muitas narrativas. Então, eu acho que aqui você vê a evolução do Jorge Pérez como o contador dessa história. E isso é formidável. E aí, vamos lá, né? Vamos para os top 3 aí das melhores leituras de cada categoria. Então, na categoria Marvel, né, não tinha para onde correr. Então, para mim, foi a coleção Vingadores, né, pela Salvat, né, encadernados da capa azul da Salvat. Vingadores por George Pérez e Kurt Busiek. Eu fiz short, eu fiz um vídeo ou outro comentando, mas assim, não satisfaz, assim, eu não sei o que eu faria, que tipo de conteúdo eu faria para abarcar o quão eu estou feliz assim, de ter lido isso aqui esse ano. Isso aqui valeu a pena, peguei num preço maravilhoso, um preço formidável. E sou muito grato por ter acontecido. Peguei as edições praticamente novas, né? Se tem alguma avaria aqui, quem fez fui eu, né? Porque aqui eu acabei molhando e tirou um pouco do coisa. Mas isso aí fui eu mesmo. Então, assim, as histórias, a arte, tudo isso daqui é de uma... Assim, eu não sei nem dizer, assim, ao certo. Porque até então, o que nós tínhamos de imaginário é que Jorge Pérez já começou a sentir ali o peso
da sua doença com as mãos, e a arte dele já estava meio que fraquejando no decorrer desse run. Ele se ausenta em alguns momentos, em outros momentos ele consegue ir até o auge dele, principalmente o início, que é o primeiro encadernado. Mas ainda assim, você termina com a sensação boa, né, de, poxa, vivi momentos lindos nesse momento de ler essa história. Então, mas aí tem os busão, mas o busão continua e vai além do Jorge Pérez. O que eu queria era com o Jorge Pérez. Então, assim, você quer o que você quer. Eu quero só as coisas com o Jorge Pérez. Pois muito que bem. Se você quer só Jorge Pérez junto com o Kurt Busiek, então não escute muita galera por aí não. É esses três aqui e acabou, né? Pois muito que bem. Esse aí foi meu primeiro lugar da Marvel. Meu primeiro lugar da DC, não tem nem como eu carregar aqui. Será que eu consigo? Vamos lá. Cadê? Pra que serve a academia? Aqui. Vamos lá. Olha aí, menino. Yay! Consegui, ó. Cataclisma barra Terra de Ninguém, que eu consegui com o amigo Robson Brandão, do canal Na Minha Estante HQs. Me conseguiu por um preço super, hiper, mega, ultra blaster, camarada. E que se não fosse por ele, eu não teria vivido essa experiência maravilhosa desse grande arco Cataclisma barra Terra de Ninguém, que, diga-se de passagem, coloca em xeque muito do que é a figura do Batman, da Batfamília, da figura dessa personagem principal da história, que é Gotham City, que se torna essa Terra de Ninguém, e que essa publicação acaba se tornando uma publicação extremamente importante atualmente no Brasil, porque até então é a única que conseguiu organizar todo esse arco de forma magistralmente bem organizada, e é a grande promessa para o ano de 2026, né? Será que a Panini vai publicar numa quarta temporada da saga do Batman Terra de Ninguém? Ninguém sabe. Enquanto ninguém sabe, fica aí todo mundo se estapeando por essas edições, cobrando nas duas últimas edições mais de que R$ 1.200 em cada uma delas, enquanto que, graças ao meu amigo Robson, eu consegui essas histórias com um precinho camarada. Pude ler, pude vivenciar essa experiência e estou completamente impressionado, porque enquanto eu lia esse grande arco, só me lembrava de coisas como o fato de que o próprio universo que a gente vive, dessa gibisfera, dos gibitubers, do universo do YouTube, e do que tá valendo e o que não tá valendo, o que é bom, o que não é bom, nesse universo todo, não que deixa de ser uma espécie de Terra de Ninguém. E aí ficou ali uma certa promessa entre mim e o amigo Robson, do Na Minha Estante HQs, para a gente falar sobre isso, né? O que é essa Terra de Ninguém no universo dos gibitubers. Aguarde, isso ainda vai sair. E aí, por último, não menos importante, talvez para mim, acho que para mim, pessoalmente, a minha melhor leitura do ano, sim, de todas, disparado, foi Hajime no Ippo, saindo pela editora MPEG, que, segundo a própria editora, vão ser 18 edições a R$ 42,90. E, embora seja uma obra extremamente extensa, a gente torce para pelo menos chegar até às 18, né? Mas, assim, uma edição maravilhosa, sobrecapa, cartão postal, marcador, mas mais do que isso, né, gente? Assim, para quem não conhece a obra ela é sobre boxe, é sobre o Ippo, que é um garoto que sofria bullying na escola e que resolveu aprender boxe para renascer como pessoa. A história é muito emocionante, a história é muito tocante e ela é muito empolgante. Então, querendo ou não, assim, para mim, eu acho que dos pontos altos, do ponto de vista de uma publicação que até então era impossível de ser publicada no Brasil, para mim o grande lançamento do ano não é nem Batman Absolute e Universo Absolute, e nem muito menos Homem-Aranha e o Universo Ultimate da Marvel. Para mim, o grande lançamento do ano é Hajime no Ippo, pela editora MPEG. E diga-se de passagem, pelo menos para mim, foi a minha melhor experiência esse ano. Então é isso, meus amigos. Como eu disse, o vídeo ficou extenso. Eu espero que quem ficou até aqui tenha apreciado. Muito obrigado a você que veio até o final do vídeo. Agora eu vou aproveitar o ensejo, lançando esse vídeo. Eu vou me dar um tempo do canal,
Esse tempo é indeterminado, mas eventualmente, dependendo da necessidade, eu volto aqui para fazer um vídeo, alguma coisa, sei lá, para junto com todos vocês que sempre acompanham o canal e me acompanham como pessoa, como artista, como criador de conteúdo, dar uma palavrinha, de preferência uma palavrinha positiva, né? Então, um beijo, um abraço, fique com Deus e até a próxima!